A noite caía sobre a antiga mansão, envolvendo aí um manto de sombras. O vento sussurrava sobre obscuros através de árvores retorcidas, enquanto as janelas rangiam em agonia. Dentro das paredes centenárias, um silêncio opressivo pairava, quebrando apenas pelo eco dos passos hesitantes. Sarah, uma exploradora destemida em busca de respostas, adentrava os corredores abandonados, iluminando o caminho com a sua lanterna tremendo. Mas algo mais à espreita ali, algo que não podia ser visto ou compreendido. Uma presença ancestral impregnada de um mal inominável. Aguardava para revelar os segredos enterrados naquelas sombras geladas. Quer saber um pouco mais sobre o que é o terror dentro da literatura e quais são alguns tipos de elementos que você pode utilizar? Então, sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o terror. Estamos aqui no mês de outubro, algo para falar um pouco mais sobre o medo, sobre o terror, o horror e elementos diferentes para que assim consiga ambientar melhor as suas histórias com um tom mais tenebroso. Seja para uma fantasia mais aterrorizante, um dark fantasy, ou queira adentrar nas entranhas do terror, hoje iremos conversar sobre alguns elementos básicos, até mesmo estimulantes, que pode transformar a sua história em um terror muito mais interessante. Quando a gente fala sobre o terror, muitas vezes a gente tem uma pequena diferença entre o que é o terror e o que é o horror. Alguns estudiosos da literatura consideram um gênero um tanto fluido, terror com horror, dependendo do tipo de elemento que você coloca. Caso você queira fazer um terror um pouco mais clássico, são um terror que você antecipa o medo, ou seja, não é um elemento clássico onde existe a criatura em si, mas sim aquilo que ela proporciona, o medo, o espanto, a tensão, a atmosfera e não a criatura em si. O desconhecido é algo muito interessante, o medo é algo interessante, o inesperado é algo interessante, tudo isso dentro da limitação do terror. Só que uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre elementos de terror na sua narrativa é você gerar quesitos de ansiedade. O terror trabalha muito bem com a ansiedade. Já o horror já é um elemento um pouco mais do medo propriamente, onde você conhece aquilo que você enfrenta. Claro que existe sim os mistérios que você pode colocar, mas de uma maneira geral, os elementos mais importantes dentro do terror é a antecipação. Então hoje a gente vai trabalhar alguns elementos interessantes que você pode colocar no seu terror e também colocar alguns tipos de terror interessantes que você pode colocar tanto como um subgênero quanto também uma questão de cenários. Um primeiro ponto, quando você vai colocar um terror na sua narrativa, é a questão da atmosfera intensa. Quando falamos sobre narrativas, é interessante você entender que existe algo chamado tom e timbre da história. O tom da história é o ritmo, é o como você coloca os elementos. O timbre funciona mais como os pequenos detalhes que vão diferenciando um gênero ou um cenário. Então, o tom de uma história narrativa, utilizando como terror, é um elemento da tensão. Você não saber o que está acontecendo, os passos, as sombras, os sons, os barulhos mais viscerais ou naturais que têm como principal elemento a construção de uma narrativa tensa. Quando falamos de um cenário mais de atmosfera tensa, estamos falando principalmente de um elemento mais calmo, tranquilo. Mas existe terror mais dinâmico? Sim. Porém, você saber o momento de utilizar a fluidez mais devagar, a fluidez mais construída, onde você vai colocando na cabeça do seu protagonista, da pessoa que está lendo, da pessoa que está jogando, da pessoa que está assistindo, uma situação que você quer que ela se prenda dentro do ritmo que você quer fazer. Não o ritmo do personagem, não o ritmo do leitor, mas sim o ritmo que você
quer. E essa ansiedade de não saber quando vai virar a chave, essa ansiedade de não saber quando vai ser colocada a problemática, quando vai vir, se vai vir, e se vir, como que será essa problemática. Então, as sombras, os mistérios, os silêncios, os sons, os barulhos, toda essa atmosfera que gera dentro de um imaginário, onde o terror está dentro da cabeça do personagem, na cabeça do leitor, com certeza essa é a atmosfera que você quer gerar. Um outro ponto importante é a questão do perigo. O perigo dentro de uma narrativa de terror tem que ser constante. O terror sempre você tem que estar à mercê do perigo. Principalmente quando falamos do protagonista. O protagonista é aquele que vai mover a história, ou seja, o terror vai estar em cima desse nosso protagonista. Então o terror, o medo, o perigo iminente tem que estar a todo momento. Se você por acaso não quer apresentar a criatura, continuando então dentro de um terror, não querendo migrar para o horror, o perigo de não saber o que acontece, associado à atmosfera, é algo muito importante. Então sugiro então para você, coloque perigos diversos, perigos físicos, emocionais, psicológicos, reais, falsos, perigos abstratos, perigos constantes, perigos em onda, perigos que são mais fortes, perigos que são mais devagar. Coloque elementos de obstáculos. No caso, o obstáculo dentro de um terror não é necessariamente uma problemática, mas sim qualquer pequena coisa que vai se acumulando. Se você por acaso coloca um dedo e queima o dedo, você vai ter um problema. Se você queima o dedo, dá uma topada no mindinho, esquece de pagar a luz, briga com alguém, é multado, a multa você vai estar muito mais propenso a fazer alguma coisa que você não quer, porque já está somando uma quantidade de perigos dentro do seu emocional, do seu físico, do seu espiritual, de todos os outros elementos, e com isso vai se aumentando. Perigos consequentes, perigos que geram totalmente uma insanidade. Isso é o mais importante quando você for gerar problemáticas dentro das narrativas de terror. Não apenas uma problemática em si, mas sim a sensação de perigo constante. Se você quer gerar um terror, obrigatoriamente você precisa fazer com que o personagem, ou pelo menos o leitor, sinta-se dor nos ombros, de ficar tenso, ao ponto não apenas de atmosfera, mas sim o perigo constante do personagem que ele está acompanhando. Um outro elemento importante dentro da narrativa de terror é o desconhecido e o inexplicável. Quando falamos da suspensão voluntária da descrença, estamos basicamente dizendo que você precisa tirar alguns conceitos para abordar melhor os conceitos e abraçar melhor os conceitos que eu quero colocar nesse terror. O que é interessante sobre o terror é que, da mesma forma que a fantasia, você tem uma liberdade poética um tanto maior para conseguir fazer esses elementos. Pelo fato de ser um terror, você ter algo inexplicado é algo interessante. Dentro da fantasia, dizemos o soft, o hard, o racional e o racional. No caso do terror, não existe necessariamente um hard, um soft, um racional e um irracional. O que está aqui dentro do terror é o quanto você vai engatilhar traumas, medos, realidades dentro da cabeça da pessoa. Isso que é o interessante do terror. Você colocar elementos que são palpáveis dentro do justificável, impalpáveis dentro do injustificável, e essa mescla de justificável e injustificável, desconhecido conhecido, gera ansiedade. Gerando ansiedade, está criando uma atmosfera interessante dentro da sua construção narrativa. E com isso, é aquilo que você quer fazer dentro de um terror. O objetivo aqui de colocar o conhecido, o desconhecido, o explicável e o inexplicável, tem como maior elemento você gerar a suspensão da descrença dentro de elementos engatilhados. A vantagem de um escritor de terror, principalmente quando coloca elementos que engatilham situações emocionais, é porque você já cria essa aproximação emocional, psicológica e também até mesmo
psiquiátrica, dependendo do quão grave você quer fazer a sua história, com os elementos que fazem com que vai gerar essa aproximação. Gatilhos mentais são interessantes: curiosidade, antecipação, simplicidade, estranheza, autoridade. Existem diversos gatilhos que você pode utilizar. Porém, os gatilhos mentais do terror são interessantes você colocar dentro desses conhecidos, desses desconhecidos, como forma de gerar a movimentação do personagem, gerar o perigo do personagem e, com certeza, uma trama muito mais envolvente. Já reforçando, já falamos um pouco sobre os dois elementos, porém, o suspense e a antecipação são elementos muito importantes para um terror. O suspense, onde não sabemos o que vai acontecer, a antecipação, coisa que nós prevemos que pode acontecer. São dois elementos que mexem com a psique de aqueles que está usufruindo desse terror. O suspense faz com que a sua adrenalina aumente, fazendo com que você saiba o que pode acontecer, e a antecipação, você puxa informações anteriores para que a pessoa tenha uma leve noção do que pode acontecer, e com isso ela vai fazer muito mais ações, talvez burras, talvez inconsequentes, para que a trama aconteça. Se você não sabe qual que é o cara ou a pessoa que entrou na sua casa, você tem algumas atitudes. Se você imagina anteriormente que tipo de pessoa pode ter entrado na sua casa, suas ações podem ser outras. E essa brincadeira de saber e não saber, o suspense e a antecipação, o conhecido, o desconhecido, a ambientação, a tensão no ar, o perigo iminente, tudo isso vai gerando situações que muitas vezes você pode pensar: puxa, eu não faria isso. Porém, quando estamos falando de adrenalina e consequências, estamos falando também de sistema límbico, estamos falando de do cérebro reptiliano e outras regiões do cérebro que muitas vezes podem ser um tanto complicadas de se deixar mais lógico. Estamos assistindo e você pode pensar: eu não faria isso. Muitas vezes nós temos esse quesito da suspensão da descrença que pode atrapalhar, como eu não faria isso. Claro que a motivação do personagem vai de um, vai de outro, e vai obviamente da qualidade do seu escritor a história ser algo que vai ser mais verídica, ao ponto de puxar alguma coisa. Dependendo do tipo, da época, do tom que você quer trabalhar, fica um tanto mais fácil de você abordar algum tipo de temática, porque, por um ou por outro, a suspensão fortalece, seja ela na suspensão, seja ela na antecipação, no suspense de uma maneira geral, como formas de criar uma ambientação interessante. Outro elemento interessante quando você vai falar de terror é o que? O engatilhamento de temas sensíveis. Cuidado com essa temática, mas caso você queira abordar, fique à vontade. O terror muitas vezes existe, principalmente hoje em dia, algumas notas de rodapé que avisam anteriormente os leitores quais serão os gatilhos que serão interessantes a pessoa saber que pode abordar. No caso de uma pessoa aracnofóbica, é interessante saber se o livro terá alguma descrição um pouco mais visceral de cenas com aranhas. Então, é interessante que você trabalhe sim temas sensíveis, mas cuidado! Você pode ter algum tipo de limitação ou censura etária, dependendo do tipo de temática que você quer abordar. Porém, você não precisa necessariamente pegar temas extremamente sensíveis, como, por exemplo, um terror um pouco mais visceral. Mas você pode sim abordar medos sociais constantes, medos já pré-estipulados numa sociedade, ou em você mesmo, ou em pessoas ao seu redor, que assim você consegue se aproximar melhor dessa visceralidade, porque o medo do terror é aquele medo que é o pré-espanto, e por isso, obviamente, causar uma tensão, uma dor muscular pela rigidez é o que você quer gerar com esses temas sensíveis. E, obviamente, efeitos emocionais. Se você quer gerar cenas interessantes, procure coisas que afetem não apenas o emocional da pessoa, mas a psique ela de maneira geral. Obviamente, estamos falando do terror, mas não impede de você ter algumas cenas um tanto mais gore, um tanto mais viscerais, um tanto mais nojentas, não necessariamente mostrando a criatura ou mostrando outro elemento que mostra exatamente o que está acontecendo, mas sim a consequência dessas ações.
O interessante de um terror é você imaginar quais seriam os possíveis mistérios ou as possíveis coisas que podem acontecer com você dentro desse suspense. Ou até mesmo puxar uma antecipação de informação que estou enfrentando um vampiro, mas em nenhum momento aparece esse vampiro na história. Por quê? Porque a ideia é você imaginar uma criatura que ataca na noite, uma criatura que se esconde e não é necessariamente alguém que vai aparecer na sua frente. E esse é o legal do terror, você saber de uma informação e ter medo dela, ou não saber de nada e ter medo dela. E agora eu vou falar sobre alguns cenários que são interessantes caso você queira abordar dentro do terror. Terror gótico. Esse subgênero originou-se no século XVIII e é conhecido por suas ambientações sombrias, castelos sinistros, elementos sobrenaturais e uma atmosfera decadência. Autores mais comuns: Edgar Allan Poe, Mary Shelley, que são os mais associados dentro do terror gótico. O interessante do terror gótico é você ambientar simplesmente um terror um pouco mais clássico. Só que não um terror urbano, é um terror mais clássico sim, uma época mais medieval, onde os seres sobrenaturais estão mais comuns, mas não necessariamente aparecendo a criatura, e sim as consequências e ações delas. Terror psicológico. Foco nos medos e traumas mentais dos personagens, muitas vezes explorando a instabilidade mental e a percepção distorcida da realidade. Exemplos mais comuns: Shelley Jackson e, novamente, o Edgar Allan Poe. O interessante do terror psicológico é você ter essa dúvida no quanto realmente está acontecendo alguma coisa ou é na mente daquela pessoa. O terror psicológico tem como objetivo você atrapalhar o quê? A mente da pessoa. Colocar os seus traumas, os seus medos de forma a apresentá-lo com mais veracidade e fazendo com que ele enfrente com muita força. Terror sobrenatural envolve elementos e forças além da compreensão humana, espíritos, demônios e outras entidades sobrenaturais. Novamente, juntamente, nós temos o terror cósmico, associado também às outras criaturas, porém as entidades vêm de diferentes cosmos, diferentes realidades e forças incompreensíveis. Então, dentro do terror sobrenatural, o terror cósmico, apesar de ser uma leve diferença da origem da criatura, o interessante nesses dois é você abordar realmente a criatura em si. Porém, como estamos falando do terror, estamos falando basicamente de você abordar de uma forma um pouco mais intensa os mistérios envolvidos e as consequências e ações e reações. O interessante desses tipos diferentes, desses gêneros de terror que você pode abordar, seriam basicamente o que causa o medo dentro da sua história. Mais interessante sobre os tipos de terror, diferentemente dos outros cenários que nós abordamos do punk, basicamente o que muda aqui é um pouco da ambientação e qual é o tipo de medo que você quer abordar. Você pode colocar um medo mais tecnológico, um medo mais médico, um medo mais sobrenatural, ou um medo mais social. Ou seja, o que causa o medo, o que vai gerar a ansiedade, o que vai gerar a preocupação, o alvo daquela problemática, ponto de conflito, o antagonista. Tudo isso são elementos que vão mudar em alguns pequenos detalhes. O interessante do terror não é necessariamente qual é o medo em si, mas sim como ele afeta o seu personagem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse meu estilo um tanto diferente, com uma temática diferente nesse terror. O objetivo aqui é introduzir um pouco do gostinho do medo dentro dessas narrativas. Se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, que com certeza vou ter um desprazer imenso de trazer mais conteúdo de terror com alguns elementos diferentes, talvez abordando um pouco mais a fundo alguns dos subgêneros de terror, exemplos com trechos, com falas, com filmes e sugestões caso você queira adentrar nesse mundo, nesse world building mais terrorizante. Use a voz das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Até!